Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a origem do homem e o homem como imagem e semelhança de Deus. Vamos começar pela questão da origem do homem. Quando falamos de origem do homem, nós estamos diante de duas grandes teorias narrativas que lutam pela fidelidade do nosso coração. São essas duas narrativas que vão não só nortear, mas dar sentido à nossa vida. Como é que nós vamos viver, nos relacionar com outras pessoas e assim por diante. Como nós estamos num curso introdutório de teologia reformada e não necessariamente neste primeiro momento numa disciplina chamada apologética, nós não vamos confrontar o evolucionismo, não é a nossa proposta, embora a gente vai fazer isso em um outro momento, tá? Façamos isso em um outro momento. Nós vamos partir do pressuposto de que todos nós, todos os alunos, eles defendem a ideia de que o criacionismo é a narrativa verídica, tá? Aquilo que de fato expressa a realidade, ok? Então, nesse sentido, eu vou me apropriar aqui já de um grande teólogo reformado, que é muito usado até os dias de hoje em todos os seminários reformados, tá? Chamado Luiz Berkoff. Me perdoe aqui que eu já vi um erro de grafia, ok? O que ele diz? E aqui ele chama a atenção, por quê? Porque vocês que vão estudar teologia, infelizmente vão se deparar ou vão entender que nem toda teologia é a mesma. Existe a teologia conservadora, daquela da qual nós fazemos parte, mas também existe uma desgraça chamada teologia liberal, ok? E esta teologia liberal, por onde passa ou passou, tem destruído tudo. Eu já faço questão de orientá-lo nesse sentido, por quê? Porque talvez você se depare com algumas leituras, né, nas suas pesquisas e você vai facilmente notar que existe algo estranho. Eles vão negar, por exemplo, não só a suficiência, a clareza, mas em especial a inerrância das escrituras. Para eles a Bíblia não é a palavra de Deus, tá? Mas vamos deixar isso para um segundo momento. Vamos ver o que o Berkoff diz a nós sobre o relato ou a origem do homem. Ele diz o seguinte: as escrituras nos oferecem um duplo relato da criação. Um em Gênesis 1, 26 e 27 e outro em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículos 21 e 23. Aí ele diz, a alta crítica, ou seja, um pressuposto ou uma disciplina, se assim eu posso dizer, muito praticada, muito adotada pela teologia liberal, vai dizer que o escritor de Gênesis juntou duas narrativas, estas duas que nós citamos aqui, né, da criação, e que estas duas narrativas não são apenas independentes, mas também contraditórias. Ou seja, a alta crítica está pondo em xeque não só a clareza, a objetividade, a perspicuidade das escrituras, como também a sua inerrância, porque ela está dizendo que esses dois relatos são contraditórios, tá? Como é que nós vamos responder isso? Então perceba, eles estão dizendo que existem dois relatos que narram a origem do homem, e por homem aqui eu me refiro homem e mulher, e que essas duas narrativas não são só independentes, talvez vindas de fontes distintas, mas também conflitantes, contraditórias, tá? Vamos ler aqui os textos a fim de que nós compreendamos o que eles estão dizendo. Gênesis 1, 26 vai dizer o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então perceba que Gênesis 1, 26 e 27 diz que homem e mulher aparentemente foram criados no mesmo momento. Sim ou não? Pois pegue aí a sua Bíblia e releia o texto, ok? Quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 7, e aqui 7 e 8, e versículos 21 e 23, olha o que o texto nos apresenta. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Perceba que neste relato, ao contrário do primeiro, o texto só faz menção à criação do homem. Ou seja, a mulher está, ainda ela não aparece nesse relato, ok? É só no versículo 21 ao 23
é que a mulher irá aparecer. Perceba comigo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Perceba então que, segundo o capítulo 2, a mulher aparece somente depois, ok? Então, é nesse sentido que os liberais ou a alta crítica dirá que não são apenas dois relatos independentes, mas também contraditórios, ok? E aí a pergunta que fica a nós é a seguinte: qual seria a explicação para isso? Como é que nós conservadores explicamos que não é verdade esta afirmação? Nem que são relatos distintos, de fontes distintas, muito menos que são contraditórios nesse sentido, colocando em xeque ou em prova a questão dos atributos, né, das Escrituras. Como, por exemplo, que ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente e assim por diante. Muito simples, meus irmãos. Nós entendemos que isso é uma questão de enfoque. Lembremos que nós estamos falando de uma cultura diferente da nossa, né? Uma cultura em que não necessariamente escreve ou monta o seu pensamento da mesma forma que nós. Ou seja, deixa eu explicar isso aqui. A ideia é o seguinte: a mente hebraica, ela funciona diferentemente da nossa. Então, quando nós lemos Gênesis 1 ao 2, 3, nós temos um relato da criação como um todo, da criação geral. Ou seja, depois pegue aí a sua Bíblia e leia. Você vai ver que no primeiro dia Deus criou tal coisa, no segundo dia tal coisa, e assim sucessivamente. Ou seja, não há aqui enfoque na criação, mas sim uma descrição de como toda a criação foi feita. A partir do capítulo 2 começa-se os enfoques, ou seja, no capítulo 2, versículos de 4 a 17, o enfoque agora cai no homem, como é que o homem foi feito. Então, ali o autor vai descrever como é que Deus criou o homem do pó da terra. E então, a partir do versículo 18 ao 24, o autor vai mostrar como é que a mulher veio ser criada. Então perceba, existe uma relação harmônica, orgânica. Deus, ou melhor, o autor, por meio da inspiração divina, relata como tudo foi feito, num aspecto geral. Em seguida, ele começa a trazer um enfoque. Como é que este homem foi feito? Em seguida, como é que esta mulher foi feita? Ok? Então, nesse sentido, nós rechaçamos que são dois relatos independentes e conflitantes. Ou seja, nós entendemos que eles são complementares e totalmente coesos. Ou seja, é a palavra de Deus, dinâmica, progressiva, uma fonte de vida a todos nós, ok? Se você tiver dúvidas, anote aí a sua dúvida, nós vamos aí abrir um fórum em breve para que nós tenhamos aí esta interação, tá bom? Bom, então veja, nós já falamos, ou pelo menos partimos do pressuposto, né, de que o homem, ou o relato do criacionismo, é o mais próximo, ou melhor, é aquele que se aproxima do relato bíblico, né? Ao contrário do evolucionismo. E também já afirmamos que estes dois textos, que alguns apontam como sendo conflitantes e de fontes distintas, isso não é verdade, porque eles são complementares e coesos, ok? E aí nós precisamos fazer uma pergunta, lembrando que este curso ele tem, pelo menos nesse primeiro momento, a ideia de ser bem prático para as nossas vidas, né? Obviamente, teremos aqui momentos de reflexão, de abstração, mas a ideia é que a gente faça destas aulas algo extremamente prático para o nosso cotidiano, a fim de que isto reverbere em santificação nas nossas vidas e num melhor relacionamento para com Deus, com o homem e também com este mundo em que nós vivemos, ok? Então, nesse sentido, a pergunta é: o que o relato da criação tem a nos ensinar? Pelo menos num aspecto geral. Gostaria que você pensasse nisso aí por alguns instantes. Pause aí a Bíblia, pause aí o vídeo e tente me responder o que este relato da criação nos ensina.
Queridos, primeira afirmação, e eu gostaria que você levasse isso para a sua vida, é que não existem diversas raças. Não. O que existe são diversas etnias. Por que eu digo isso? Quando falamos de raça humana, nós estamos falando de uma única raça, que pode sim, e existe uma diversidade, mas étnicas. Todos nós partimos de um mesmo homem e de uma mesma mulher. Parece apenas aqui um ajuste terminológico, mas não é. Nós precisamos entender que todos nós, independentemente de traços, de cor, de classe social, de aspecto geográfico, todos nós somos ou fazemos parte de uma única raça. Olha aqui que o Berkoff irá nos dizer. A Escritura nos ensina que a humanidade toda descende de um único par. Este é o sentido óbvio dos capítulos iniciais de Gênesis. Deus criou Adão e Eva como os iniciantes da espécie humana. Ele lhes ordenou que fossem fecundos e enchessem a terra. Ou seja, todos nós, indistintamente, viemos do mesmo homem e da mesma mulher. Além disso, a narrativa subsequente em Gênesis mostra claramente que as gerações seguintes, até ao tempo do dilúvio, estiveram em ininterrupta relação genética com o primeiro casal. De sorte que a raça humana constitui não somente uma unidade específica, uma unidade no sentido de que todos os homens compartilhem a mesma natureza, mas também uma unidade genética ou geológica. O que ele quer dizer? Que nós temos aqui aspectos genéticos que nos mostram ou nos levam todos indistintamente a um primeiro homem e uma primeira mulher. Perceba que ele faz aqui um recorte, né? Até ao tempo do dilúvio. Será que este é o entendimento de toda a Escritura? Será que Antigo e Novo Testamento eles são coesos, são harmônicos em relação a esta afirmação? Bom, vamos ver Atos. Vamos dar um salto aqui para o Novo Testamento. Atos 17, 22 ao 26. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, e de um só fez toda a raça humana. Então perceba aqui, não é uma afirmação apenas da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, mas também é um entendimento dos autores do Novo Testamento. Ou seja, toda a Bíblia vai afirmar que o homem descende exclusivamente de um único casal. Nesse sentido, todos nós fazemos parte de uma única raça, chamada raça humana. Ok? E aqui só um parênteses, nós não precisamos da ciência para chancelar aquilo que a Bíblia descreve ou prescreve, mas só a título de uma curiosidade, né? Será que a ciência também tem esse mesmo entendimento? Ou seja, que todos os seres humanos, eles advêm de um único par, do mesmo pai e da mesma mãe? Não sei se vocês conhecem, né? Já falecido Adalto Lourenço. Ele tem um vídeo muito interessante, eu fiz um recorte aqui, para que vocês vejam o que nós estamos falando. Deixemos ele falar. A ciência já caminha nesse sentido de um pai e uma mãe único para toda a humanidade? A resposta é sim, nós já temos evidências disso. Uma coisa que é fascinante, que eu tenho comentado com as pessoas, quando nós olhamos, por exemplo, da onde nós viemos como seres humanos, tá? Tem um pedacinho nosso ali que é o material genético relacionado com o DNA mitocondrial, que isso aí é passado de uma geração para outra, mais especificamente pela mulher.
Então, esse negocinho ali, esse pedacinho de informação genética, se você comparar com o que tem no mundo todo, pegar pessoas das mais diferentes chamadas raças ou etnias, você vai perceber que o DNA mitocondrial é praticamente o mesmo, tá? E isso significa que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Por exemplo, as minhas filhas têm o DNA mitocondrial da minha esposa, elas não têm o meu. Eu tenho da minha mãe. E se você for olhar, vai sempre assim, você tem o da mãe, que foi da mãe de tal, da mãe, vai andando, vai chegar lá atrás, vai chegar na mãe de todos nós. E as evidências que nós temos são muito grandes, que todos nós viemos de uma única e mesma mulher e viemos também de um único e mesmo homem. Assim, Fantástico, não? Então perceba que isso não é uma afirmação religiosa meramente, mas existem comprovações também científicas em relação a isso, ok? Bom, então perceba que ele está dizendo que todos nós viemos. E aí existe um outro vídeo, depois procurem, e até eu vou deixar aqui umas indicações de literatura, em que existem apenas 3 pequenas variações genéticas em toda a raça humana. E olha que coisa curiosa. Quando nós olhamos para as escrituras após o dilúvio, onde Deus recomeça, né, ele recomeça ali a sua criação, ou seja, ele olha do céu, pelo menos num sentido metafórico, se arrepende de ter feito o homem e do seu pecado, e então ele decide acabar com a humanidade. Ele guarda ou preserva ali uma família. Ou seja, toda a humanidade renascerá, se assim eu posso dizer, de uma única família. E o interessante é que este casal, que é preservado, tinha 3 filhos. Vocês se lembram quem eram? Cã, Sem e Jafé. Isso está lá em Gênesis capítulo 6. Ou seja, aparentemente podemos afirmar que estas 3 variações genéticas que toda a humanidade possui têm origem nesta variação de Cã, Sem e Jafé, tá? Mas não vamos perder ainda muito tempo sobre isso, porque nós temos muita coisa a tratar. Se você tem interesse nisso que nós estamos aqui propondo, aqui estão 2 livros, tá? Que vão abordar isto de forma minuciosa, ok? Dúvidas até aqui? Se vocês tiverem dúvidas, anotem aí, para que no momento oportuno a gente possa tentar saná-las, ok? Então veja, já vimos a questão da origem do homem, agora precisamos ver o que significa dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas nós vamos ver isso na próxima aula.